Amém? Louvado seja Deus. Mateus capítulo 25. Mateus 25, versículo 1. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ler só um versículo. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Vamos ler mais uma vez? Diz assim comigo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo. Espírito Santo de Deus, venha falando em nossas vidas, em nossos corações, Pai. Estamos aqui porque cremos na Tua palavra e cremos que o Senhor tem um propósito para esta igreja, um propósito para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, fale com cada um de nós, em nome do Senhor. Todos digam amém, louvado seja Deus. Podeis assentar em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. E se nós prestarmos atenção nos sinais, nós podemos ver a volta de Jesus. Jesus está voltando. A volta de Jesus está mais perto do que nós imaginamos. E temos que estar atento a cada sinal que a Bíblia diz. E esse vírus, essa peste que tem vindo sobre a humanidade, é também um dos sinais da volta de Jesus. Você olha aí o que tem acontecido, as brigas, discórdias, guerras. Se fala em até guerra química, guerra que nós não sabemos, uma guerra que está por trás disso aí, guerra de interesses comerciais. Então nós temos que estar atento ao que a Bíblia está dizendo para cada um de nós. Temos que estar atento ao que a palavra diz. E Jesus, quando ele vai ensinar os seus discípulos, quando ele chama os seus discípulos, ele vai ensinar sobre a parábola. Ele vai falar que essa parábola, ela vai dizer a respeito não de 10 virgens, não de alguém que está próximo ao casamento, mas ele vai falar que essa parábola se refere ao reino dos céus. Ele está falando do futuro, ele está falando do futuro da igreja, para onde nós iremos. Essa parábola, ela diz a respeito do reino dos céus, e nós como igreja temos que estar atentos para entender como é esse reino, como nós alcançaremos este reino, o reino dos céus. Amém? Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos que estar atento. Essa parábola, ela vai falar também da volta do noivo. O noivo representa Jesus, representa esse noivo que virá um dia buscar a noiva. E nós temos que entender esse propósito. Jesus, ele está falando por parábolas para que nós possamos entender, juntos nós venhamos entender qual o propósito de Deus para a igreja. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Deus tem um propósito para essa igreja e nós não podemos sair desse propósito. Temos que entender que essa igreja foi separada. A igreja é representada por essas mulheres, essas jovens. A Bíblia diz que são virgens, 10 virgens. 10 fala de um número perfeito, um número redondo. Todas as vezes, se você olhar na Bíblia ali, em várias passagens, você vai ver o número 10 sendo usado. 10, ele foi 10 vezes o Senhor disse, haja alguma coisa, e aconteceu lá em Gênesis. 10 pragas no Egito, 10 mandamentos para Moisés. Então é um número perfeito. A soma de 2 números perfeito também vai dar o número 10, que é o número 7, que é a perfeição de Deus,
E o número 3 que fala da Trindade, as 3 pessoas de Deus, Trindade. Então, número 10 vai falar da perfeição, vai falar também da igreja. Essas 10 virgens representam a igreja em todas as suas faces, representa a igreja. Então nós temos que estar atento a essa representação, porque fala de virgens, 10 virgens, fala a virgindade, ela vai falar da pureza, está falando de pureza. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser pura, ela tem que ser santa, vai falar de pureza e santidade. Sem essas duas coisas nós não vamos ver o Senhor, nós não vamos alcançar a salvação. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor, amém? Então a igreja tem que ser santa, por isso ela foi representada aqui por 10 virgens, que vai falar de santidade e vai falar de pureza. Irmãos, nós temos que estar atento para isso. A igreja, ela deve buscar essa santidade, e por algum tempo a igreja tem deixado a santidade, a igreja tem deixado a pureza, a igreja tem se misturado com o mundo, a igreja tem se misturado com as coisas do mundo, e nós temos que estar atento, porque a volta de Jesus está próxima, o noivo está chegando, e esse noivo vai vir buscar a igreja, amém? E nós temos que estar atentos. A Bíblia diz que essas jovens, tomando as suas lâmpadas, lâmpadas não é algo que ela tinha, ela teve que comprar, ela teve que adquirir, ela teve que conquistar. Lâmpada fala de recipiente, é algo que você vai colocar mais coisas sobre ela. A lâmpada sozinha não funciona, mas sem a lâmpada também não vai haver fogo, amém? A Bíblia diz lá em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é o quê? A tua palavra. E logo nós vamos entender que Jesus está falando da palavra, ela que é a lâmpada. Então nós temos que estar atento à palavra, buscando a palavra, que nós vamos entender o que está acontecendo em nossa volta. Se nós não entendermos a palavra, nós não vamos saber os acontecimentos. Tem que buscar a palavra. Então, a palavra, a lâmpada, ela representa nesse texto a palavra. E é extremamente necessário. A lâmpada era um recipiente ali extremamente necessário. A lâmpada sozinha, se nós formos lermos o texto, vamos ver que ela não podia fazer nada, mas ela era a base. Se não tivesse a lâmpada, não tinha onde pôr o azeite. Então nós precisamos da palavra e precisamos do azeite, para que haja fogo na igreja, para que haja fogo na nossa vida, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é preciso ter fogo, é preciso ter lâmpada, nós precisamos entender, ter lâmpada, é pela lâmpada que nós vamos enxergar o que está em nossa volta. A Bíblia diz que aquelas virgens, elas saíram para encontrar com quem? Com um noivo. Então elas saíram, elas não ficaram esperando o noivo vir, mas elas saíram para o encontro do noivo. Isso fala, elas saíram para encontrar com o noivo, vai falar de atitude. O que a igreja precisa nesses dias é de ter atitude, saber que o noivo vem e nós estarmos prontos para encontrar com o noivo, porque a Bíblia diz que a igreja vai encontrar com Cristo nos ares, amém? A igreja encontrará com Cristo nos ares. Nós temos que estar atento para encontrar com o noivo. Fala de atitude, também fala de responsabilidade. A noiva, ela tinha suas responsabilidades ali em Israel. Por isso que Jesus, ele fala que é semelhante à noiva, que é semelhante às 10 virgens, por causa da responsabilidade. Ser crente, ele vai gerar responsabilidade na nossa vida. Não é só dizer eu sou crente, mas isso vai gerar em nossas vidas responsabilidade. Temos que ter responsabilidade.
a noiva, ela tem as suas responsabilidades. A noiva também, ela tem compromisso. Amém? A noiva, ela tem que ter compromisso. Ela tem compromisso com o seu noivo. Se vocês forem lá em Mateus, nos primeiros capítulos, nós vamos ver uma mulher que estava despojada. Uma mulher que estava noiva. E ela esperava o dia de encontrar com o seu noivo. Era Maria. E ela tinha compromisso com José. E ela tinha também responsabilidades. Por isso ela fala com o Espírito Santo: como? Eu sou virgem. Eu não tive homem, não posso ter filhos. Então, porque ela tinha um compromisso com José. A noiva também fala de ter um acordo, de ter uma aliança. Se ela aceitou casar-se com o noivo, ela está aceitando também os termos do casamento. Ela está aceitando todos os compromissos que foram firmados por ambas as partes. Está dizendo que ela tem uma aliança com o noivo. Então a noiva vai falar disso também. Vai falar de aliança, vai falar que ela está de acordo. E fala que ela sai para encontrar. Encontrar fala também conosco muito forte. Fala de desejo. A noiva, ela tinha um desejo para se encontrar com o noivo. Isso não tem como, se ela não tem desejo de encontrar com o seu amado, não tinha como ter um casamento. Então, primeira coisa, ela tinha um desejo de encontrar com o seu amado. Outra coisa, quando fala de encontrar com o noivo, fala de esperança. Ela estava esperando. Não tinha um dia certo, não tinha um momento certo. Ela tinha que esperar pelo momento. Então ela tinha uma esperança de encontrar com o noivo. A igreja, ela perdeu a esperança. A igreja, nesses dias, ela não tem mais a expectativa da volta do noivo. E nós não podemos perder isso, porque isso é a essência da igreja. Encontrar também fala de expectativa. Ela tinha uma expectativa para encontrar com o noivo. Ela tinha uma expectativa. Será? Muitas vezes ela nem conhecia o noivo. Ela nem sabia como era. Os pais faziam ali a negociação do casamento, as alianças, e ela nem sabia, mas ela tinha uma expectativa. Como será o meu amado? Então, encontrar fala de um desejo, de uma esperança e de expectativas. O noivo nesse texto, meu irmão, eu já disse, representa Jesus. E Jesus virá buscar a noiva, que é a igreja, somos nós. E nós temos que estar atento para esse momento. Esse momento está chegando a cada dia mais. Nós como igreja, nós temos que estar atento. O noivo vai vir buscar a sua amada, a igreja. Mas no versículo 2, ele vai falar de dois tipos de igreja. Ele vai separar a igreja no versículo 2. Se você for lá no texto e ver, diz 5 dentre elas. O slide está fácil aí, ô Eric? Coloca o segundo slide aí para nós. Até ele colocar, eu vou ler aqui. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Mateus 25, 2. As virgens, elas foram divididas. Coloca o segundo versículo, no slide, lá no PowerPoint. Elas são divididas em 2 grupos. As loucas, um grupo é até mesmo chamado em algumas versões de loucas. E a segunda de prudente. Irmãos, está falando de 2 grupos, todos os 2 estão na igreja. Os 2 grupos representam a igreja, tanto as prudentes quanto as imprudentes. Não está falando de pessoas do mundo, mas está falando de igreja. Os 2 grupos pertencem à igreja. As imprudentes, elas tinham lâmpadas? Sim ou não? Tinha. Elas tinham azeite? Tinha também.
Elas tinham azeite. Elas tinham lâmpada e tinham azeites. Era a igreja. As 10 elas tinham lâmpada e azeite. Estavam com o mesmo propósito, elas esperavam o noivo. Esperavam o noivo. Era uma mesma visão, é como se nós estivéssemos aqui, todos aqui juntos. Nós temos, achou lá, né? Obrigado, Eric. Está lá, ó. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Elas esperavam o noivo, elas tinham lâmpadas e elas tinham um azeite. Parece muito igual. Mas a Bíblia diz que as prudentes, a diferença delas é que elas tinham azeite de sobra, elas tinham reserva. Nós não podemos andar no limite, irmãos. Nós temos que ter reserva. Se andar no limite, até de carro, se você andar no limite da gasolina, logo você fica de a pé. Temos que ter reservas. Não podemos andar no limite. A diferença, a Bíblia chama, a gente pensa, mas é uma coisa tão à toa. Mas não é à toa, porque a Bíblia diz que essas mulheres, elas eram imprudentes, insensatas, nécias, e uma versão vai falar que elas eram até loucas, por não ter reserva. Irmãos, se a Bíblia chama as que têm azeite e não têm reserva de loucas, já pensou os que não têm azeite nenhum? Do que a Bíblia vai chamar? A Bíblia diz que ia acontecer algo terrível. No versículo 5. Pode pôr do versículo 5 aí, o próximo slide aí. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Tardando o noivo, foram tomadas todas. Quantas foram tomadas de sono? Todas foram tomadas de sono e adormeceram. Irmãos, nós temos que ter cuidado com o sono da igreja, porque veio até para quem tinha unção, veio até na vida de quem estava pronta. Nós temos que estar atento, porque a Bíblia diz, nem o dia e nem a hora. A igreja não pode dormir. E o que nós temos visto nesses dias de pandemia, eu me preocupo com o sono da igreja. Vocês que estão nos acompanhando, é de se preocupar com o sono da igreja. A igreja não pode dormir. Eu fico preocupado com esse distanciamento social, porque ele começa com um distanciamento social, passa por um distanciamento emocional, você passa a distanciar de todas as pessoas, e também por um distanciamento espiritual, vai se distanciar de Deus. Nós temos que ter esse cuidado. Irmãos, nós não podemos nos afastar do Senhor, porque só o Senhor pode nos dar a vida eterna. Só o Senhor pode buscar a sua igreja. Só o Senhor nos chama a noiva do Cordeiro. Então nós temos que estar atentos e ver as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A Bíblia diz que vai ser no momento em que ninguém espera. Por isso nós devemos estar atentos. E nesses dias nós temos sim que falar da volta de Jesus, porque está próximo. Os sinais estão em todos os lugares. Elas foram tomadas de um sono, adormeceram. Vivemos em um tempo de sono. O sono da igreja, o sono da noiva. Irmãos, será que nós estamos dormindo? Será que nós estamos atentos para o que está acontecendo?
É tempo de nos levantar desse sono e saber que Cristo tem um propósito para essa igreja. Nós não podemos dormir. E nesses dias eu me preocupei, sabe por quê? Foi liberado os cultos. Eu coloquei no coração em fazer 2 cultos aos domingos. E não é fácil. Mas o prefeito falou, pode fazer com 30% da igreja. Eu falei, eu faço os 2 cultos, nós vamos ter uma média boa. A igreja, 30% da igreja é 200 lugares. 200 lugares. E se o prefeito, eu tenho que agradecer o prefeito. Se ele não me fala assim, e ele tinha proibido, falou, as pessoas acima de 60, grupo de risco, pessoas que têm pressão alta, diabetes, não pode participar. E depois ele me encontrou e falou, bispo, separa um lugar lá, organiza lá e deixa as irmãs participar. Graças a Deus, que senão nós estávamos aqui, a metade dos que estão aqui, dos irmãos que estão aqui, fazem parte do grupo de risco. Aqui tem irmão que tem diabetes, tem irmão que tem pressão alta, mas estão aqui. Ai de nós se não fosse isso. Então o problema está aí. Muitos irmãos que podem estar na igreja preferiram ficar em casa, assistindo sei lá o quê. Não é também os cultos, porque os cultos não dá esse tanto de gente assistindo. Eu preocupei. O sono da igreja. E nós temos que preocupar. A igreja não pode dormir. A igreja tem que acordar. Nós devemos buscar. Porque a Bíblia diz que à meia-noite, diz assim comigo, à meia-noite, o noivo, alguém gritou, olha o noivo. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo chegou. Irmãos, à meia-noite fala da hora mais difícil. Fala de uma hora que não se tem uma visão clara. Fala a hora de mais cansaço. À meia-noite é uma hora que você está quase dormindo. Eu ainda falei no outro culto. Quantos dos irmãos aqui, dos que acostumados a dormir depois das 11, que debruçou sobre a cama, ajoelhou ali, foi orar, e não acordou quase 1 hora ali, depois deitou e dormiu sobre os braços, cochilou orando. Quantos irmãos não fizeram isso já? Por quê? É difícil de vigiar, é difícil de manter acordado. À meia-noite fala de um horário difícil, uma hora mais escura. Podemos dizer que é esse tempo de agora um tempo difícil, um tempo escuro, gente. Um tempo de trevas. Aonde o mundo está sendo assolado, está sendo ameaçado. O que era errado ficou certo. O que era certo está errado. Bandidos sendo soltos da cadeia. E gente de bem sendo presa. Só porque quer trabalhar. Olha onde estamos. É a hora de trevas. É uma hora de perigo. É uma hora que nós não temos uma visão clara do que é certo, do que é errado. Podemos dizer que nós estamos na meia-noite. Meia-noite é uma hora que ninguém espera uma visita. Meia-noite é a hora que o ladrão vem. Então nós temos que estar apercebido, temos que estar bem apercebido, de olhos abertos e atentos. E foi nesta hora que eles gritaram, veio o noivo. E a Bíblia diz que todas se levantaram. Quantas se levantaram? Todas ou só 5? Todas se levantaram. E prepararam as suas lâmpadas. Então quer dizer, quando elas ouviram gritar ao noivo, elas se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. Irmãos, versículo 8, pode pôr aí para nós.
Versículo 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então aquelas loucas, elas vêm e pedem do azeite. O nosso azeite está acabando. Azeite fala de unção. E unção não pode ser transferida, meu irmão, minha irmã. A unção não se dá, não passa para outra pessoa. O que elas queriam? Queriam azeite. Elas queriam azeite das outras, das prudentes. Temos que ter azeite de reserva. Aquelas mulheres não guardaram. Você que está perdendo azeite, meu irmão, cuidado, o noivo vem aí. Não perca do seu azeite. Não perca a unção que está em você. Não perca aquilo que Deus te deu. Tem pessoas perdendo a unção que foi derramada sobre ele. O chamado. Deus, ele nos chamou com um propósito. Tem muitos que estão perdendo esse propósito. Perdendo o azeite que foi derramado sobre a sua vida. Cuidado. O noivo vem aí. Sabe o que as prudentes responderam? Nós não podemos lhe dar do nosso azeite. Eu não posso dar o azeite, o meu azeite eu não posso te dar. Sabe por quê? Que elas não quiseram. Porque, irmãos, o envolvimento da igreja nosso, com quem não tem compromisso, ele vai gerar perca de unção. Elas falam: nós não podemos te dar do nosso azeite, porque o azeite não se transmite, o azeite se conquista. As lâmpadas têm que estar cheias de azeite. Você vai arrumar azeite como? Então nós não podemos ter envolvimento com quem não tem compromisso, porque isso pode sugar a nossa unção, isso pode sugar o azeite que está sobre as nossas vidas. Irmãos, o problema da igreja é que ela tem se envolvido com muitas coisas, e isso tem sugado, tem arrancado o azeite que está sobre ela, e nós não podemos nos envolver. O que as prudentes falou? Não, aqui não. Nós não vamos nos envolver, porque se eu passar do meu azeite para você, no final ficamos nós duas de fora. E nós temos que estar atento a isso, porque o envolvimento com as coisas do mundo vai sugar o nosso azeite. Eu quero falar com você, igreja, hoje. Cuidado com aquilo, com quem você está andando. Porque conforme as pessoas que você andar, ela vai sugar o azeite que está sobre a sua vida. Cuidado. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Porque o que você ouve pode sugar o azeite que está sobre a sua vida. Cuidado com aquilo que você está vendo, porque isso pode sugar o azeite que está sobre a sua vida. Cuidado com aquilo que você está falando, porque isso também pode tirar o seu azeite. Isso pode consumir o azeite que está sobre a sua vida. Devemos nos preocupar, porque Jesus está voltando, e nós não podemos nos envolver com os ladrões de azeite, com os ladrões de unção. Nossos olhos têm que estar voltados para o alto, porque é do alto que não vem o socorro. Nós devemos andar com Cristo, devemos andar na presença de Deus, porque quando nós andamos na presença de Deus, nós vamos ter azeite de sobra. Quando nós falamos das coisas de Deus, quando nós oramos, nós buscamos a Deus, vamos ter azeite de sobra nas nossas vidas. Quando nós joelhamos e buscamos a presença de Deus, vamos ter azeite de sobra. Amém? Quando nós ouvimos a palavra de Deus,
vamos ter azeite de sobra. Azeite de sobra. Por isso, temos que ter cuidado com os ladrões de unção. E tem muitos. A Bíblia diz: saindo elas para comprar. Diz assim comigo: saindo elas para comprar. Irmãos, a unção não é comprada, ela é conquistada. A unção comprada não leva ninguém para o céu. Nós temos que ter esse entendimento, que unção comprada não leva para o céu. E você pode ver nesse texto, que elas saíram para comprar a unção. Elas saíram para tentar adquirir a unção. Mas unção comprada não leva para o céu. Elas saíram para comprar. E quando elas saíram, além de não levar para o céu, elas tiram a nossa atenção. Quando elas foram comprar, o noivo veio. Elas estavam ausentes quando o noivo chegou. Não é dessa forma. Porque se elas tivessem ficado, buscado a presença de Deus, mesmo quando descobriu, porque elas só descobriram que estavam sem azeite quando elas foram pegar suas lâmpadas. Quando elas foram examinar na palavra, elas viram que não tinha azeite. Quando elas foram ver as escrituras, elas perceberam que não tinha azeite, que o noivo precisava de azeite. Então só assim que elas viram. Só nesse momento que elas viram que estava sem azeite. Foi quando foi pegar as lâmpadas. Irmãos, cuidado para não ser tarde demais. Busque na palavra, porque ela é a lâmpada para os nossos caminhos, ou lâmpada para os nossos pés, e luz para o caminho. Ela é a lâmpada. Então cuidado, examine as palavras, a palavra, porque quando elas foram pegar as lâmpadas, elas viram, não tem azeite. Então eu vou comprar. E quando elas vão comprar, o noivo volta. Se elas tivessem ficado, buscado de novo, chorado, quando o noivo chegasse, ela ia, porque o azeite ele brota quando nós buscamos ao Senhor. 2 Reis 4, fala do azeite da viúva. Na casa da viúva brotou azeite, porque ela buscou, então veio azeite. Amém? Então, se elas ficassem, elas tinham subido. Mas elas foram comprar. Isso fala do nosso esforço natural, do nosso esforço pessoal para ir comprar. Nós não podemos comprar aquilo que só Deus pode dar, amém? Posso ouvir um amém mais forte? Você não pode comprar aquilo que só Deus pode te dar. E aquelas mulheres, elas saíram, aquelas jovens, elas saíram para comprar e o noivo chegou. Mas as que estavam apercebidas, as que estavam atentas, no meio da noite, elas entraram com Cristo. Elas estão com Cristo. Pode pôr o próximo slide aí. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu para elas: eu não as conheço. Eu não as conheço. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, já pensou que hora mais triste essa hora? Quando você chegar na porta, olhar para Jesus e Jesus falar: eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Será que você é conhecido de Deus? Será que você é conhecido? Porque os conhecidos de Deus já estão lá dentro. Amém? Nesse momento aqui, os conhecidos já estão lá dentro. Porque quem sai para comprar, ele vai chegar atrasado. Mais tarde,
A Bíblia lá, ó. Mais tarde chegaram as virgens nécias. Quem vai buscar com esforço próprio, ele vai chegar atrasado. Mais tarde elas chegaram. Irmãos, nesses dias, nós temos que estar atentos, porque Jesus está voltando. Nós não podemos chegar atrasado. Nós temos que estar pronto, porque a Bíblia diz que nem a hora, nem o dia, nem o momento, ninguém sabe, a não ser o próprio Deus. E o que eu quero falar com a igreja através dessa mensagem: estejam atentos aos sinais. O apóstolo fala que nós devemos estar atentos aos sinais. A Bíblia é uma Bíblia de sinais. O pastor Paulo, aquela vez, primeira vez que ele veio ministrar aqui em Itapuranga, ele foi embora, e no testemunho que ele conta, chegou em Goiânia, no aeroporto de Goiânia, ele comeu uma coxinha. E começou a sentir mal aquela coxinha. Ele pensou que era até uma coxinha estragada, mas já eram os sinais. E ele começou a sentir muita dor. E ele diz, né, a Bíblia não, ele falou para nós, que aquele negócio foi alguns dias, e ele sentindo dor, mas ele não quis ir no hospital. E quando a dor apertou muito, ele pega e vai para o hospital, e lá eles descobrem, era o apêndice, estava sulfurado, e estava todo infeccionado, quase que ele morre, porque ele não deu atenção aos sinais. Ontem eu também estava vendo uma reportagem à tarde, falava de um homem, ele sentiu uma dor no coração. Os filhos falaram: vai no hospital, pai. Ele falou: não, nós temos que evitar o hospital nesses dias. Está muito difícil o hospital, eu não vou para o hospital, não está doendo tanto assim. E em poucas horas depois, ele deu um infarto e veio a falecer, porque ele não observou os sinais. Nós, como igreja, temos que estar atentos a esses sinais. A igreja, ela tem que estar atenta para a volta de Jesus, a volta do noivo. Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé.